Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Povo bonito, né? As mulheres são sempre as preciosas de Jesus, né? O ministério de Jesus foi cercado por mulheres fortes e determinadas. Tá, obrigada. Pastora Gisele já me apresentou, meu nome é Flávia, eu sou da Assembleia de Deus. Está ali minha amiga Jussiara. Faço menção nessa noite ao Senhor, que é todo-poderoso e digno de honra e glória. Pastora Dani, que me fez esse convite, juntamente com a pastora Camila, pastora Gisele, minha amiga, como ela já disse aqui. Amo a vida dessa mulher, uma guerreira, uma inspiração. E eu louvo a Deus pela vida dela e sei que grandes coisas o Senhor ainda fará na vida dela, em nome de Jesus, e sobre a sua vida também. Sem mais delongas, abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Pastora Camila e pastora Gisele me dizem que vocês estão na sequência de restauração de sonhos. O que nós acabamos de fazer aqui, trazendo à memória aquilo que nos traz a esperança, é restaurar um sonho de morar no céu. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: a mulher de um dos discípulos do profeta clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora, o credor vem levar-me, meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me, e o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, derrama o azeite em todas as vasilhas e separe as que estiver cheias. Foi embora, fechou a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Esses lhe trazias as vasilhas e elas as enchia. Somente até aí poderes assentar. Glória a Deus. Amadas do Senhor e amados, né, que tem homens aqui também. Palavra de 2 Reis, uma palavra muito conhecida, todos nós já conhecemos essa palavra. Essa narrativa vai mostrar algo muito importante para as nossas vidas. Vai falar também sobre sonhos, porque aquela mulher havia recebido uma notícia de morte, que o seu marido havia morrido. E segundo as Escrituras, está lá em 1 Reis 18, o marido dessa mulher era Obadias, um homem que serviu a Eliseu, um homem que serviu a Deus, um homem que separou 100 homens e alimentou esses 100 homens. Um homem que tinha um compromisso com Deus, mas um homem que se endividou, porque ajudou os homens de Deus a fugir da perseguição. Mas essa mulher, ela se encontra num cenário de tristeza. Então, ela vai recorrer a quem pode mudar a sua história. Ela vai a um lugar que alguém pode mudar a situação que ela está vivendo. Aquela mulher, ela depara com um credor sobre a sua porta. Nas leis antigamente, aqueles que não pagavam suas dívidas com dinheiro, pagavam suas dívidas, dando seus filhos para ser escravos. E eles trabalhavam até a dívida acabar. E assim foi essa mulher. Assim foi o cenário que ela encontrava. E ela vai até onde? Até o profeta. Porque ela sabia que em Israel tinha um profeta. E ela lembrou que além de ter um profeta em Israel, o marido dela serviu aquele homem. Eu quero abrir um parênteses nessa noite. Quando Deus traz à nossa memória a quem um dia Ele serviu, o Senhor não deixa ninguém ir embora de mãos vazias. O Senhor é responsável por aquilo que Ele confia em nós. Talvez a Bíblia não diz que aquela mulher serviu alguém, mas diz que o marido dela. Mas ela vai até o profeta e fala: Eliseu, o meu marido serviu a você. Agora tem um credor batendo na minha porta, querendo levar os meus 2 filhos. Talvez aquela mulher, ela não sabia o que fazer. Imagina você receber um decreto desse
receber uma notícia dessa que vão levar os seus filhos. E eu abro um parênteses que muitas das vezes nós recebemos notícias que estão levando os nossos sonhos, as nossas perspectivas e também levando a nossa fé. Porque quando a má notícia chega até nós, assola-se o mundo espiritual, o céu se torna de bronze e nós começamos a perguntar: onde está esse Deus? Porque no momento das nossas lutas, nós esquecemos que Deus também se faz presente nesse cenário. Aquela mulher então vai a quem pode mudar a sua história. E o profeta pergunta para ela: o que você quer que eu faça? Mas me diga, mulher, o que você tem? Entendam aqui, aquela mulher disse que não tinha nada. Quantas das vezes as pessoas perguntam para você quais são suas expectativas para o ano de 2025? Quais são as suas expectativas para o final desse mês? E talvez você vira e fala assim: mas eu não tenho mais perspectiva, eu não tenho mais sonhos, eu nem lembro da promessa que Deus fez para mim. Às vezes, os tempos estão passando tão rápido, que nós esquecemos de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E esquecemos que quando Deus ele libera uma palavra, Deus ele é responsável para cumprir aquilo que Ele liberou. Mas não é no nosso tempo, é no tempo oportuno. E o que mais dói, a realidade é essa, o que mais dói é receber uma palavra de Deus e não saber quando essa palavra vai ser cumprida. Mas eu trago uma palavra do céu para a sua vida nessa noite. Aquilo que o Senhor prometeu sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, os seus negócios. Deus é um Deus que vai cumprir. O ano ainda não acabou. O Senhor me disse assim que eu entrei neste lugar, que tem pessoas que vão testemunhar ainda este ano o que Ele vai fazer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Lá em 1 Pedro 5,10 diz que o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Há uma promessa de Deus. Aquela mulher então vai até aquele homem e ele começa a dar uma instrução a ela. Queridos, o nosso Deus é um Deus de instruções. O nosso Deus é um Deus que está sempre tentando uma comunicação comigo e com você, para que você entenda que o processo que você está passando, Ele também está passando com você, mas é necessário. Mas nós muitas das vezes, nós não queremos passar pelos processos, porque tudo que é gerado na dor, dói. Dói na alma, reflete no corpo. E o nosso maior vilão somos nós mesmos. Vencer a nós mesmas é a tarefa mais difícil. Imagina aquela mulher não ter mais um marido, um credor querendo levar o filho dela. Mas a última palavra quem libera é o Senhor. Podem bater na sua porta com um decreto de morte, com uma notícia de enfermidade, dizendo algo que se levantaram contra a tua vida. Mas o nosso Deus, Ele levanta e dá instrução para mim e para você nesta noite. Não temas, porque eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que mudo, eu sou o Deus que curo, eu sou o Deus que dou o alicerce. Esse é o Deus no qual nós servimos. Olha, mulher, vá para a sua casa agora e peça vasilhas emprestadas. O primeiro ponto, você precisa ter um bom relacionamento com seus vizinhos. E o Senhor está dizendo, você precisa ter um bom relacionamento com a irmã da igreja. Porque no momento de aflição, no momento da perseguição, o Senhor vai levantar alguém para interceder por você. Vá lá, eu quero que você vá, pegue as vasilhas, vazias, porque tudo aquilo que está cheio não tem como Deus encher. Vá, mulher, peça seus vizinhos vasilhas emprestadas. Vá lá, pega vasilhas vazias. Mas ela não acabou de dizer que ela não tinha nada? Como alguém pode encher algo que não tem? Como alguém pode transbordar em algo que diz que não tem?
Porque ela disse ao profeta: a tua serva não tem nada, eu não tenho nada. Então ela lembra: eu tenho um pouco de azeite na botija. Amadas do Senhor, o que parece pouco para você é muito para Deus fazer. O que é pouco para nós é poderoso para Deus fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então ela lembra. Talvez o seu sonho é tão pequeno. Talvez a sua perspectiva diante de Deus, diante do seu ministério, é tão pequeno. Mas o nosso Deus está dizendo: o que é pequeno para você se torna grande diante de mim. Vá. Pede emprestadas vasilhas para os seus vizinhos. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Há um segredo aqui. A Bíblia vai dizer em Mateus, no capítulo 6, que os discípulos, eles começam a pedir a Jesus que o ensine a orar. Porque eles estão vendo outras pessoas orando, os fariseus orando, João ensinando a oração. Só que o que é mais lindo na palavra de Deus é que Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: é uma conjectura, é da minha forma de falar para vocês entenderem. Eu vou ensinar vocês a orar, mas não como eles, que oram para todo mundo ver, que oram nas praças e para ser reconhecido sobre os homens. Mas eu vou te dar o segredo, a chave, para você mover o céu. Você vai fazer o seguinte: quando orardes, vá para o teu quarto e fecha a porta. O profeta disse a mesma coisa: fecha a porta sobre ti e sobre os vossos filhos. Ei, o Senhor está dizendo para mim e para você: coisa gerada no secreto vai jorrar diante de todos. Aquela mulher precisava entender que ela precisava fechar a porta, porque tem muita gente especulando muita coisa. E o segredo do homem e da mulher de Deus é gerar aquilo que Deus colocou no seu coração em silêncio, porque a evidência é bem maior. Porque quando nós declaramos os planos de Deus, quando nós falamos antecipadamente daquilo que o Senhor tem para nós, o inimigo vem e rouba a palavra, como ele roubou da semente. A semente foi lançada sobre o solo e veio o inimigo e a roubou. Tem muita gente perdendo o sonho porque o diabo tem roubado sonhos. Tem muita gente perdendo a semente que Deus plantou no seu coração porque você não está de boca fechada. Tem muita gente perdendo a expectativa em Deus porque alguém do lado está dizendo assim: que bobagem é essa? Isso aí não é para você, esse sonho é muito grande. Olha, não, Deus não pode fazer isso por você. Deus pode e faz, porque aquilo que é pequeno para você é grande para Deus. Aqueles homens, Jesus estava instruindo a eles a ter uma intimidade, um relacionamento em seu quarto em secreto. E aquela mulher estava entendendo por quê. Se ela foi até os vizinhos pedir vasilhas, por que aquelas portas não poderiam ficar abertas para que todos vissem e vejam que as mãos poderosas de Deus fez aquilo? Porque não é para todo mundo o que Deus tem. O natural é para quem não acredita no espiritual. Mas quem está no Espírito discerne as coisas do Espírito e só vai ver azeite descer quem te vê no secreto. O azeite, ele representa na palavra de Deus a presença do Espírito. Aquela mulher, ela não precisava somente de um azeite que representava em valores, para que ela pudesse pagar a dívida. Não, sabe o que eu e você nós precisamos hoje? Muitas das vezes não é a nossa conta bancária cheia, mas o que nós precisamos é a evidência do Espírito em nós. Porque quando o Espírito está em nós, a nossa conta pode estar zerada, mas o Deus do dono, o ouro da prata, Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que provê recurso, Ele é um Deus que faz quando tudo está em escassez. Olha, mas preste atenção, mulher. Pega as vasilhas vazias, deita o azeite. As que tiverem cheias, você coloca de um lado. Coloca de lado, porque ainda tem mais. Tem coisas que não são para agora, mas tem coisas que é necessário deixar um pouco de lado, para encher outras jarras, para Deus fazer um milagre.
Mas eu quero agora. Não, agora não. É no tempo de Deus. Tem pessoas que veio hoje aqui buscar resposta. E a resposta de Deus para a sua vida: aquietai-vos o vosso coração. E sabeis que eu sou Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como tem sido o seu ano. Eu não sei como tem sido, como entrou o seu mês de dezembro. Mas o Deus no qual eu sirvo, Ele restaurará o exausto. E vai saciar o enfraquecido. Coloque as vasilhas de lado. E deita o azeite. E ali está jorrando a presença. O que nós precisamos é entender que tudo que está nessa terra vai passar. Mas o que não vai passar é a palavra. E hoje o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que aquela mulher, ela recebeu um milagre porque ela estava debaixo de uma palavra. Eu não sei qual é a palavra que você anda por ela, mas a palavra do nosso Deus nessa noite é: não pare, não desanime. Não para de sonhar. Ei, talvez você entrou aqui dizendo: meu Deus, lá em casa só o Senhor sabe. Mas o nosso Deus, Ele envia anjos de guerra naquele lugar para guerrear ao seu favor. Deus, mas tem um ano que eu estou orando para isso e nada aconteceu. Ei, o ano ainda não acabou. E se acabar, 2025 vai ser um ano da promessa de Deus para as nossas vidas. Há uma promessa maior do que essa terra. Há uma promessa no céu, aonde nós iremos andar na rua de ouro. Os seus pensamentos não podem estar aqui, mas tem que estar no céu. Nós estamos andando por vistas. Nós estamos perdendo a esperança do céu. Nós estamos perdendo a essência de que o nosso Deus liberou uma palavra na sua palavra, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando. E Eliseu aqui representa o próprio Deus, dizendo para aquela mulher assim: olha, faça isso que eu estou te falando, porque o milagre vai jorrar sobre a sua casa. Ela anda debaixo de uma palavra. Quem está dizendo não é qualquer homem. É um homem que recebeu porção dobrada de Elias. É um homem que aonde ele passou, as coisas aconteciam, porque quem estava com ele garantia o que tinha que acontecer. Ei, você não está andando sozinha nessa terra. Você não está sozinha nessa luta. O nosso Deus está contigo. Mas quando orares, feche a porta do seu quarto. Ora o seu Deus em secreto. Porque Ele vai te honrar diante dos homens. A palavra de Deus, ela é uma instrução para nós. Quando nós falamos de sonho, nós lembramos somente de quem? José. José foi um sonhador, um menino de 17 anos, que contou os seus sonhos, não sei se antecipado ou não, sem maturidade ou não, mas ele contou. O que está valendo aqui não é aquilo que você conta, mas é aquele que garante o que ele prometeu. Porque quem deu o sonho para ele, não foi ele mesmo, mas foi Deus que plantou aquele sonho no coração dele. Mas a novidade é: você está preparado para ficar 13 anos na prisão? Você está preparado? Você está preparada para alguém brigar pela sua túnica, rasgar ela, colocar um sangue de animal e levar ao seu pai e dizer assim: olha, uma besta fera acabou com ele? Porque aquilo que nós pedimos para nós, há um preço. Nossa, irmã, mas você está me assustando. Estou não. Eu estou te dizendo que o céu, ele é tomado por esforços. E só vai prevalecer aquele que estiver debaixo da palavra. Eu não sei como anda a sua saúde mental, mas há uma palavra para você. Não desanime. Ainda não é o fim. O que parece ser o fim pode ser o começo de muitas coisas. Foi embora, fechou a porta sobre ti. Foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende, paga a sua dívida e viva do resto.
o que Deus te der é além. Não é só para uma provisão rápida, mas é além. Porque aquilo que Deus vai derramar na sua vida não vai abençoar só você, mas outras pessoas. O que o Senhor faz conosco não é para nós sozinhas. É para jorrar na vida de alguém. E é por isso que nessa noite o Senhor está me dizendo: mulheres precisam ser curadas para curar outras. Mulheres precisam ser tocadas para tocar outras. Por que estão tão desanimadas, mulheres? Há uma palavra sobre a sua casa: não desespere. Eu sei que diante da adversidade, nós esquecemos que a essência do Espírito Santo é derramada sobre nós. Mas há azeite descendo do céu sobre nós nessa noite. Há azeite descendo do céu sobre as nossas vasilhas. E nós somos os recipientes de Deus. Mas não se coloca vinho novo em odres velhos. Como anda seu odre? Como anda a sua jarra? Como anda o seu coração diante de Deus? José, no capítulo 50, ele vive algo que talvez eu e você não viveríamos. Depois de ter passado tudo aquilo, há uma escassez de fome sobre aquele lugar. E Deus coloca a oportunidade dos seus irmãos estar diante dele. Você está preparada para perdoar? Você está preparada para esquecer? Porque aonde Deus te colocar, não pode ser para vingança. Não pode ser para mostrar que é melhor que a outra, que prega melhor, que canta melhor, que faz melhor. Porque os títulos dessa terra vão ficar. Nós não podemos ser reconhecidas pelos nossos títulos, porque títulos vão ficar. Mas nós temos que ser reconhecidas pela graça que opera em nossas vidas. O Senhor está dizendo nessa noite: levanta, mulheres. Olha para o céu. Anda sobre uma palavra. Anda sobre uma promessa feita na sua vida e sobre a sua casa. Tem pessoas que o Senhor quer derramar governo, mas não consegue lidar com as suas emoções. O Senhor quer curar suas emoções. Porque Ele pede para pegar vasilhas vazias. Como anda você? Cheio de tanto problema? Cheias de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta decepção, de tanta afronta. Mas o nosso Deus quer esvaziar você nessa noite, para que jorre do céu azeite ao ponto de transbordar. Enquanto tiver vasilha, o milagre de Deus está jorrando sobre você. Enquanto estiver vasilha, o milagre de Deus está jorrando sobre você. Enquanto houver vasilha, a unção de Deus está sendo derramada sobre você. Enquanto houver vasilha, a cura de Deus está sendo derramada sobre você. Enquanto houver vasilhas, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Enquanto houver vasilha, o conhecimento, a sabedoria multiforme de Deus está sendo derramada sobre a tua vida. Enquanto houver vasilhas, há uma palavra liberada: não temas, porque sou contigo. Enquanto houver vasilha, o Senhor está dizendo: eu nunca perdi uma batalha, não será essa que tu vai perder. Enquanto houver vasilha, há um decreto liberado sobre a tua casa. Eu, o Senhor, estou todo poderoso para mudar todo o cenário. E aquele que ainda não dobrou, eu sou Deus para fazer dobrar. Ainda enquanto estiver vasilha, Deus vai mudar o seu ministério. Enquanto houver vasilha, Deus vai te levantar com dupla honra. Enquanto tiver vasilha, a sua situação financeira não vai ser a mesma. Enquanto houver vasilha, o meu Deus vai te encher da graça e poder dele. Enquanto houver vasilha, o nosso Deus vai te levantar com autoridade nessa terra. Enquanto houver vasilha, a sua depressão não vai te matar, porque ela não é sua. Enquanto houver vasilha, o poder de Deus vai alcançar aquele que precisa ser alcançado. Enquanto houver vasilha, pode um credor bater na tua porta, mas pelo mesmo caminho que ele veio por 7 vai voltar. Tem que ter vazia. O Senhor está dizendo: mulheres, olha para o céu, anda debaixo de uma palavra. Eu sou Deus ainda que cumpro este ano. Amém. Aleluia. Mas precisamos entender o que o céu está revelando a nós.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus é especialista em pegar algo do zero. Eu não tenho nada. Viaja comigo nisso. Como de uma pequena botija jorra coisas tão grandes e poderosas. O que importa não é o tamanho da sua fé. O que importa é que você tenha fé para viver o milagre. Ah, mas eu sou tão pequena. Deus não está interessado em coisas grandes. O nosso Deus está revelando nesse tempo com humildade. O nosso Deus está revelando a esse tempo para quem tem humildade para receber a palavra. O nosso Deus não está em entretenimento. O nosso Deus não está em oba-oba. O nosso Deus ainda continua um Deus simples, que enviou seu Filho na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Ei, dizem, esse domingo eu escutei algo poderoso. Disseram que o inferno fez festa porque Jesus morreu. Não, eles ficaram com medo, porque sabia que o ressurreto iria sobressair sobre a morte, iria morrer por nós, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Sabe o que o inferno não suporta? É quando uma mulher anda debaixo de uma palavra de autoridade do céu, dizendo para ela marchar diante da luta. O inferno abala quando Deus fala: mulher, se coloca de pé porque eu quero falar contigo. Sabe essa luta aí? Não temas não, pode até não passar agora, mas eu estou passando com você, e o tempo de honra e vitória vai vir sobre a tua vida. Ela tinha perspectiva de viver algo grande? Não. Havia possibilidades de algo grande? Não. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de surpresa. Eu amo esse Deus. O nosso Deus é coisas improváveis. Eu não sei qual é o seu sonho. Talvez é um sonho de tirar carteira. Talvez é um sonho de ter uma casa própria. Não há problema nenhum nisso. Mas eu quero te dizer, sonhe com algo que ninguém pode te roubar. A sua coroa. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não se apegue a essas coisas daqui, porque tudo vão passar, mas a palavra de Deus não irá passar. Nós estamos esquecendo, nós estamos perdendo a alegria, sabe por quê? Porque nós estamos esquecendo de viver a alegria do céu. Nós estamos esquecendo de viver a alegria de ir para o céu. Maranata, eu não vejo a hora de Jesus voltar e me levar. E quando os portais se abrirem naquele lugar, e eu caminhar sobre aquela rua de ouro, e os anjos declarando santo, 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 e eu entrando e o Senhor, venha, venha bendita do meu Pai. O Senhor dizendo para mim, assentar na mesa. Ei, há mesas preparadas para nós, há lugares preparados para nós, mas lá no céu, essa terra está se cumprindo, essa terra está acabando. Lembra da promessa que Deus fez? Mas irmã, há coisas na minha vida que precisam ser cumpridas aqui, e quem disse que não vai? Porque o meu Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa da sua promessa. Se não aconteceu, se prepare que ainda vai acontecer. E quando acontecer, pode ter certeza que mais próximo do céu nós estamos. A viúva disse aos seus filhos, pega mais vasilhas. E seus filhos disse, não tem mais. Se encheu todas. Mas se tivesse mais, tinha jorrado mais. O que você tem nessa noite? Qual é a presença que te enche? Facebook, Instagram, festas, baladas, cerveja, refrigerante, doce, homens, marido. O que te enche? O que está enchendo o seu interior? Mas, irmã, eu estou passando tanta luta, que eu olho para a minha luta e falo como aquela mulher, eu não tenho nada. Aquela mulher tinha uma riqueza dentro da sua casa. Mas certamente ela iria ia morrer com seus filhos, ou ela ia morrer de desgosto, porque já não tinha marido e os filhos agora ficariam sem a mãe também.
Mas o nosso Deus, Ele ainda muda cenários. E o que parece estar perdido, o nosso Deus é especialista em mostrar que ainda não está perdido. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração, mas do que você tem enchido o seu coração? A Bíblia diz que nós devemos guardar o coração porque dele procede as saídas da vida. O que tem saído de você? O que tem saído da sua boca, mulher? O que move o céu não é murmuração, mas é oração. O que faz milagre não é achar que Deus pode fazer, é ter certeza do que Ele faz. O que atrai a presença de Deus é um coração contrito e humilde diante dEle. Quanto tempo você não chora? Quanto tempo você não se derrama diante de Deus? Porque as coisas estão tão naturais, porque é natural hoje faltar um arroz. Mas eu vou receber daqui 15 dias, então daqui 15 dias eu compro. Mas esqueceu que é um Jeová Jirê, que se você orar, as suas vasilhas se tornam cheias. Ah, mas os médicos estão cuidando. Porque isso não é para Deus, isso é para a medicina. Não, tudo é para Deus. E depois para a medicina. Primeiro eu oro. E quem dá a instrução é o Senhor. O que você tem feito com a sua fé? Porque sem fé não tem sonhos. Porque como ter sonhos sem fé? Porque você pode até sonhar. Você pode até pensar, idealizar. Mas sem fé nada vai se cumprir. Porque o que motiva uma mulher de Deus é a certeza de quem está com ela. O que motiva uma mulher de Deus a caminhar diante de tantas lutas é a certeza de quem liberou a palavra para ela. Como anda o seu recipiente? O que você tem transbordado? Talvez Deus está precisando de você para que se torne botija na vida da sua irmã da direita ou da esquerda. Mas você está tão cheia de você mesma que você não consegue transbordar em quem está do seu lado e não tem sensibilidade do Espírito para entender que ela está pior do que você. O povo de Deus está perdendo a sensibilidade de entender que o Espírito está declarando, olha, sabe aquele quando você aceita Jesus lá atrás e você tinha aquela sensibilidade e o Espírito Santo falava baixinho no seu ouvido, vá até fulano e ora por ela porque ela está precisando. Tira o seu sapato porque fulano está andando com o sapato furado. Deixa Deus te tocar. É Deus dizendo assim, olha, está sobrando um pouco a mais, porque esse mês eu prosperei mais na sua vida. Transborda na vida da irmã que está comendo arroz e feijão todo dia. Mas se o meu coração e a minha vasilha está cheia, não tem como o céu declarar o que precisa ser feito. Ama o próximo como a ti mesmo. Se você te ama, você precisa amar aquele que Deus escolheu. Eu não estou aqui para mexer com as suas emoções. Mas eu tenho sido confrontada de que evangelho é esse que eu estou vivendo de egoísmo. Eu tenho sido confrontada que evangelho é esse de que eu não vou interceder por ninguém porque eu não vou pegar a luta de ninguém. Ei, primeiro que a luta, ninguém pega a luta de ninguém porque está todo mundo na luta. Ninguém vai pegar a luta de ninguém. Estou te dando um recado do céu. Porque se sua vida estiver boa, você me fala agora. Porque eu vou te dar uma chave. Para você entender que se o negócio está bom, você está do jeito que o diabo quer. Porque se você está na luta, você está do jeitinho que Jesus quer. Porque o crente, a pastora Teresa disse algo muito interessante quando eu estava sentada ali. Nós estamos deixando de ser azeitona. E nós estamos nos tornando azeite. Alguém sabe o processo da azeitona aqui? É doloroso ser pisado. Ninguém quer ser pisado nesse evangelho mais.
Todo mundo quer vestir uma camisa e dizer eu sou de Cristo, mas quando se levanta contra a vida dela, é o primeiro a sair da igreja, é o primeiro a falar mal da igreja, é o primeiro a falar mal do pastor, da pastora, do irmão da direita e da esquerda. O Senhor está nos dizendo, igreja do Senhor, sensibilidade. Viva os sonhos de Deus na sensibilidade, porque de repente o que você está sonhando não é bom para você, mas o nosso Pai sabe o que é bom, perfeito e agradável. O não de Deus também é cura, o não de Deus também é tratamento, o não de Deus também é nos livrando de algo. Como você entrou aqui? Eu já vou finalizar. Eu fui ministrar no congresso, e não seria eu para ministrar lá. Essa pastora, minha amiga, disse: Flávia, me socorre. E a princípio eu tinha dito para ela que eu não iria, porque tinha culto de mulheres na minha igreja. E eu já tinha feito um compromisso, já tinha dado a minha palavra, porque a palavra do crente é assim, sim, não, o pastor disse, é procedência maligna. E eu disse para ela, desliguei o telefone, e eu ouvi uma voz dizendo assim: liga para ela e vai. Minha colega de trabalho estava do lado, eu falei: o que você falou? Ela: não falei nada não. Eu falei: já entendi o recado. Liguei a pastora Cristina, eu vou. Liguei para minha pastora Meire, me perdoa, mas eu não vou poder estar no culto, porque minha amiga, ela precisa que eu esteja num congresso ministrando, porque a pregadora que ia viajou e deixou ela na mão. Só que muitas das vezes nós temos a insensibilidade de entender que muitas das vezes não é você que vai ser usada, mas é alguém que vai ser usado para você. E quando eu cheguei naquele lugar, não era para me transbordar, mas eram para que eles transbordassem em mim. E Jesus me trazendo à memória que Ele está voltando, e como estavam os meus passos diante dEle, como estava a minha vida diante dEle. E fizeram uma ministração, pregaram um caixão, colocaram em cima do altar, representando a morte espiritual, para que voltasse ao primeiro amor. E eu fiquei me indagando: Senhor. E eu comecei a lembrar das vezes que eu andava descalço, das vezes que eu subia e descia monte, das madrugadas que eu passava orando, das madrugadas que eu passava lendo a palavra de Deus. Hoje, muitos de nós só abrimos a palavra quando estamos no culto. Estamos perdendo a sensibilidade do relacionamento, mas queremos que os nossos sonhos sejam realizados. Não tem sonhos realizados sem Deus no começo e fim. E eu entendi, eu chorei ribeirinhos, entendendo que a promessa, ela foi lançada. Eu vou, mas haverá um que ficará aqui e consolará vocês até a minha volta. Eu não sei como anda a sua vida, mas conserte hoje. Eu não sei como anda o seu relacionamento, mas se volte hoje. Porque talvez você vai sair daqui e não vai ter mais a oportunidade. Porque Jesus está batendo na porta de muitos e levando muitos, eu não sei para onde ainda. Porque eu não atribuo nem a vida a Satanás. Porque tudo é permissão de Deus. Não esqueçam. Jesus está voltando, está batendo na porta. Guarda o que tens. Se a palavra de Deus está pedindo você para guardar, é porque alguém pode roubar o que você tem. Então o que você tem é tão valioso ao ponto de alguém roubar. Você deixa a sua casa aberta? Não, porque você sabe que ladrão pode entrar e roubar. Então por que você não está guardando a coroa? Então por que você não está se preocupando com a sua coroa? Então por que você não está se preocupando com a sua vida de oração e jejum? Por que você não está se preocupando com a sua vida de relacionamento e intimidade? Por que você não está se preocupando em lavar e limpar as suas vasilhas, para que Deus enche em lugar limpo? A presença de Deus, ela é notória na vida de uma mulher de oração. O inferno está sempre declarando decretos de morte para nós.
Mas louvado seja Deus, porque quando uma mulher coloca os pés no chão, o inferno fala assim: ah, lá vai ela, eu tentei de tudo, mas eu fiz tudo, eu fiz perder, eu fiz cair, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ela continua de pé, porque não se trata de você, mas se trata do Espírito sobre você. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de aceitação,